Em um vilarejo simples, o caminho de Carla cruza o de Diego, um homem marcado pela dor, mas que vê nela a chance de um novo amanhã. Uma proposta inesperada, segredos de família e a inveja de quem não aceita a felicidade. Será que o amor é capaz de superar todas as barreiras, ou a história de Carla e Diego está fadada a um final doloroso? Prepare-se para uma trama emocionante de redenção, força e a prova de que, mesmo depois de perdas, a vida sempre encontra um jeito de florescer. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Carla tinha 20 anos e o cheiro de terra molhada sempre a acompanhava. Não a terra árida do sertão, mas a argila fértil de um vilarejo pacato no interior de Minas Gerais, onde as montanhas pareciam abraçar o horizonte. Seus pés, calejados das andanças descalças, conheciam cada atalho e cada poça de chuva. Mas seu coração, esse era um território inexplorado, repleto de esperança e uma inocência quase esquecida no tempo. Desde cedo, a vida não havia lhe poupado desafios. Criada pela avó Dona Eunice, uma mulher de fibra que a ensinou a abordar a vida com paciência e resiliência, Carla nunca havia conhecido o amor em sua forma mais romântica. Os rapazes da vila a olhavam com curiosidade, mas ela, com seu jeito reservado e a beleza singela de quem floresce em meio à simplicidade, apenas sorria timidamente e voltava para seus afazeres na pequena loja de artesanato da avó. Ali, entre linhas coloridas e retalhos de chita, ela sonhava com um amor que a tirasse do chão, um amor de cinema, daqueles que a gente sente na alma e que dura uma vida inteira. Mal sabia Carla que o destino, traiçoeiro e surpreendente, já estava tecendo a primeira linha de sua nova jornada. Foi numa tarde abafada de domingo, daquelas em que o ar vibra com o calor e o som da viola caipira ecoa pelas ruas de terra, que a rotina da vila foi quebrada. Um carro de luxo, um sedã preto reluzente que parecia destoar de tudo ao redor, parou em frente à igrejinha da praça principal. As crianças curiosas se aproximaram, os mais velhos balançaram a cabeça em reprovação pelo alarde, e as mulheres que cochichavam na porta de casa pararam seus afazeres para observar. Do carro desceu um homem alto, imponente, com cabelos grisalhos bem cuidados e um terno impecável que, mesmo em meio à simplicidade do lugar, não escondia sua origem rural. Era Diego Gonçalves, um nome que ressoava em todo o estado. Conhecido por ser um dos maiores nomes da construção civil, com empreendimentos espalhados por capitais e um patrimônio que poucos ousavam estimar, Diego era um enigma. Boatos diziam que era viúvo há anos, outros que havia se fechado para o mundo depois de uma tragédia familiar. Ele caminhava com uma presença que impunha respeito, mas seus olhos, de um castanho profundo, carregavam uma melancolia que Carla sentiu à distância. Ela estava arrumando as peças de barro na feirinha de artesanato montada na praça, quando sentiu aquele olhar, intenso, fixo, quase invasor. Seus dedos tremeram ao segurar uma pequena panelinha de barro. Por que ele a olhava daquele jeito? Diego se aproximou da barraca de artesanato de Dona Eunice, onde Carla estava. Sua voz grave e educada cortou o burburinho da feira. "A senhorita é Carla, não é?" perguntou, e Carla assentiu, com o coração batendo descompassado. "Preciso conversar com você em particular." "É possível?" completou ele, tirando um chapéu de couro macio com respeito. Dona Eunice, protetora como uma leoa, adiantou-se, desconfiada. "O que o senhor quer com minha neta?" Diego a olhou com firmeza, mas sem arrogância. "É uma proposta, Dona Eunice, algo que só posso discutir com ela." Carla, assustada, mas com uma curiosidade incontrolável, sentiu algo pulsar dentro de si. Aceitou conversar com ele mais tarde, ao final da tarde, quando a praça estivesse vazia. Às 5 da tarde, com as mãos suadas e o coração saltitante, Carla se sentou num dos bancos de madeira da praça, enquanto o sol pintava o céu de tons alaranjados. Diego chegou pontual, sentou-se ao lado dela e tirou do bolso um envelope grosso. "Carla, vou ser direto", disse ele.
Perdi minha esposa há 10 anos em um acidente de carro, e com ela, perdi também a alegria de viver. Me fechei para o mundo, para o amor, mas nos últimos tempos percebi que não quero mais essa solidão. Não estou aqui para fingir um romance, nem para joguinhos. Estou procurando uma companheira, uma mulher honesta, de caráter, alguém que eu possa proteger e que me traga paz. Você entende o que estou dizendo? Carla engoliu em seco. Por que eu, Sr. Diego? Perguntou, a voz quase um sussurro. Ele a olhou nos olhos, como se pudesse ver em sua alma. Porque você é diferente. Porque eu preciso confiar e eu confio em você, mesmo sem te conhecer. Não sei explicar, apenas sei que é você. Ele continuou. Não estou pedindo que me ame agora, mas quero que aceite conhecer minha casa em São Paulo, passar uns dias lá. Se você se sentir segura, eu faço a proposta oficial. O envelope contém uma passagem de ônibus de ida e volta e um adiantamento em dinheiro, para que sua avó fique tranquila. Carla ficou sem palavras. Um homem rico, mais velho, lhe fazendo uma proposta quase de casamento, sem romance, sem flertes, apenas com uma honestidade brutal. Mas, ao mesmo tempo, havia algo naquele olhar dele que não era ameaça, era dor, era solidão, e ela reconheceu aquele sentimento. Voltou para casa com o coração aos pulos, contou tudo à dona Eunice, que, entre a surpresa e o medo, pediu a Deus que iluminasse a cabeça da neta. Só vá se o coração mandar, minha filha, disse Eunice, segurando as mãos dela com firmeza. E o coração de Carla mandava ir. Ela não sabia por quê, mas sabia que precisava ir, nem que fosse só para entender o que aquilo tudo significava. No dia seguinte, com uma mala pequena de tecido e um vestido florido, Carla embarcou no ônibus para a capital, deixando para trás a vila, a avó e a vida simples que conhecia. O caminho era longo, mas a cada quilômetro, o coração de Carla batia mais forte, entre o medo do desconhecido e a esperança de um destino que ela jamais ousou sonhar. A viagem para São Paulo foi uma mistura de deslumbramento e apreensão para Carla. As paisagens rurais, com seus verdes vibrantes e casinhas simples, foram gradualmente substituídas por uma selva de concreto, arranha-céus que rasgavam o céu e um fluxo incessante de carros e pessoas. Ela nunca havia visto tanta gente em um só lugar. Ao chegar na rodoviária, um motorista particular de Diego a esperava. O carro luxuoso a levou por avenidas movimentadas até um bairro nobre, onde edifícios modernos se alinhavam, espelhados. A casa de Diego, no entanto, era um oásis. Um casarão imponente de arquitetura clássica, com um jardim vasto e imaculado, escondido atrás de muros altos. Ao entrar, Carla sentiu um arrepio. A casa era grandiosa, mas havia um silêncio que pesava, uma melancolia que parecia impregnar a madeira escura dos móveis antigos e as molduras douradas dos quadros. Diego a recebeu com a mesma formalidade respeitosa da vila. Apresentou-a à governanta, Dona Cecília, uma senhora de olhos doces e sorriso acolhedor, e aos poucos funcionários da casa. Ele a conduziu até um quarto de hóspedes espaçoso, com uma varanda que dava para o jardim, e disse para ela se sentir à vontade. Naquela noite, Carla não conseguiu dormir. O silêncio era diferente do que conhecia. Não era o silêncio da natureza, mas o de uma ausência profunda. Em seu novo quarto, ela notou uma fotografia na sala principal. Uma mulher jovem, linda, com um sorriso vibrante, e um homem ao lado inconfundivelmente Diego, mas com um brilho nos olhos que ela ainda não havia visto. Carla sentiu que aquela casa guardava uma história, e que ela, de alguma forma, havia sido convidada a fazer parte dela. Na manhã seguinte, Carla acordou com o cheiro de café fresco e pão de queijo quentinho vindo da cozinha. Desceu as escadas de mármore com passos lentos, ainda se acostumando com a grandiosidade do lugar. Diego já estava à mesa, lendo um jornal econômico, mas seus olhos, antes mesmo dela chegar, já estavam fixos nela. "Bom dia, Carla", disse ele com a voz grave, mas com uma gentileza que a tranquilizou. "Bom dia, Sr. Diego", respondeu ela, e ele sorriu. "Pode me chamar apenas de Diego. Aqui formalidades não são necessárias." Ele puxou a cadeira para ela
e ofereceu um farto café da manhã com frutas frescas, sucos e pães variados. Carla comeu com delicadeza, nervosa, sem saber o que esperar dele ou do dia. Diego parecia perceber e respeitar seu silêncio. Apenas a observava com um jeito quieto e pensativo. Após o café, ele a convidou para conhecer a construtora. Diego explicou que precisava ir para uma reunião importante, mas queria que ela visse um pouco do seu mundo. Entraram em um carro de luxo e seguiram para o centro financeiro da cidade. O prédio da construtora Gonçalves era um gigante de vidro e aço refletindo o céu azul. Lá dentro, o movimento era intenso. Arquitetos debruçados em pranchetas, engenheiros em reuniões, máquinas que imprimiam plantas e um burburinho constante de telefones. Diego falou pouco, mas mostrava tudo com um orgulho discreto. Aqui é onde eu construí meu império, Carla. Com muito suor e dedicação, disse ele, apontando para um andar com maquetes impressionantes de edifícios e condomínios. Ali é onde ficam os projetos sociais que a construtora patrocina, dando moradia digna para famílias de baixa renda. Carla ouvia com atenção, e algo dentro dela começava a mudar. Não era só a riqueza, mas a forma como ele valorizava o que tinha, como tratava seus funcionários, como falava dos projetos com paixão. Ele não era apenas um homem rico, era um construtor de sonhos, de tijolos e de vidas. Voltaram para a casa no meio da tarde, e Diego perguntou se ela gostaria de descansar ou de conhecer a estufa de orquídeas que ele mantinha no jardim dos fundos. Carla escolheu as flores, e lá foi ela para um mundo escondido entre vidros e umidade, onde orquídeas raras de todas as cores floresciam em harmonia. Ele parou diante de uma orquídea branca com detalhes em lilás. Essa era a favorita da minha esposa, explicou ele com a voz embargada. Ela dizia que o amor verdadeiro é como uma orquídea, cresce em silêncio, precisa de cuidado e floresce quando a gente menos espera. Carla sorriu pela primeira vez desde que chegara, um sorriso tímido mas sincero, e Diego notou guardando aquele momento como quem encontra um tesouro raro. No alpendre da casa, sob o sol que começava a se pôr, Diego a chamou para uma conversa mais séria. Ele ajeitou a gravata e olhou para o horizonte antes de falar. Carla, não vou te enganar. Eu tenho 45 anos e já vivi muito. Perdi minha esposa em um acidente de carro e parte de mim morreu com ela. Depois disso, me fechei para o mundo. Não quis mais ninguém perto. Mas nos últimos tempos percebi que não quero morrer sozinho, nem deixar tudo isso aqui sem um sentido. Não estou atrás de paixão adolescente, nem de um corpo novo. Estou atrás de uma companheira, de alguém que eu possa proteger e que também me respeite. Alguém que me olhe sem interesse, com a pureza que vi em seus olhos, e você foi a única pessoa em anos que me olhou assim. Carla ficou sem palavras. Nunca ninguém falara com ela daquela forma, tão direta, tão nua, tão humana. Sentiu os olhos arderem e respirou fundo. Senhor Diego, eu não sei se posso oferecer tudo isso. Sou só uma moça simples, sem estudo direito, sem saber dessas coisas da vida. Ele estendeu a mão e tocou a dela com cuidado. Não quero mulher de luxo nem de cidade. Quero verdade, e você tem isso. Posso te dar tempo se quiser ficar aqui uns dias mais sem compromisso, só para sentir o lugar, sentir a mim e decidir sem pressa. Carla assentiu, o coração batendo descompassado, a cabeça cheia de dúvidas e a alma profundamente mexida. Naquela noite, ela adormeceu pensando em tudo, na dor dele, na ausência que ela mesma sentia, na possibilidade de uma vida nova. Mas será que era certo? Será que aquilo era mesmo amor ou apenas dois solitários se encontrando no escuro da vida? Era só o começo. Nos dias que se seguiram, Carla passou a explorar a casa de Diego e seus arredores, não como uma visitante, mas como alguém que tentava entender aquele novo universo. Dona Cecília, a governanta, uma mulher de sabedoria e acolhimento, logo se afeiçoou à jovem. Enquanto preparavam o almoço juntas na cozinha espaçosa, com cheiro de temperos frescos, Dona Cecília contava histórias da casa, da dedicação de Diego ao trabalho, de como ele chorou escondido pela perda da esposa e do filho, que nunca chegou a conhecer,
fruto de uma gravidez que se encerrou tragicamente no mesmo acidente. Desde então, ninguém mais o viu sorrir de verdade, minha filha. Ele se fechou, confidenciou a senhora com um suspiro. Carla ouvia em silêncio, absorvendo cada pedaço daquela vida que agora parecia começar a se entrelaçar à dela. Ela via Diego calado, focado no trabalho, mas percebia nos pequenos gestos, um olhar demorado, uma porta aberta, um copo de água oferecido, uma gentileza discreta que aquecia seu coração. Certa tarde, Carla encontrou uma pequena biblioteca no andar de cima, empoeirada, mas cheia de livros antigos e empoeirados. Entre eles, um volume de poesia romântica chamou sua atenção. Perguntou a Diego se podia lê-lo, e ele assentiu com um sorriso raro. Foi ali, entre os versos e o silêncio da casa, que ela ouviu um barulho na porta. Virou-se e viu Diego parado, as mãos para trás, como um menino nervoso. Carla, posso te perguntar uma coisa? Ele disse, aproximando-se. Ela assentiu. Já pensou na minha proposta? Carla baixou os olhos, o coração batendo descompassado. Pensou muito, mas as palavras fugiam. Até que conseguiu responder. Diego, eu nunca imaginei me casar assim, desse jeito, tão rápido, tão de repente, e com alguém tão diferente de mim. Mas nesses dias aqui, eu vi coisas que nunca vi antes, senti uma paz que nunca senti. E mesmo sem entender tudo, eu acho que meu coração já começou a decidir por mim. Diego se aproximou mais e tirou um pequeno estojo de veludo do bolso. Abriu-o ali mesmo, diante dela, revelando um anel simples, mas de uma beleza atemporal com uma única pedra discreta. Eu não quero pressa, Carla, nem exigências. Quero apenas que você me diga com sinceridade se aceita tentar, se aceita ficar aqui comigo e construir uma vida, mesmo que ela comece devagar, mesmo que o amor venha depois, mesmo que você ainda tenha medo. Carla olhou para ele e as lágrimas encheram seus olhos. Ela nunca havia sido amada, nunca havia sido pedida em casamento, nunca ouvira ninguém dizer que ela podia escolher seu tempo, seu sentimento, sua verdade. Estendeu a mão, os dedos tremendo, e disse, eu aceito tentar. Diego colocou o anel com cuidado em seu dedo anelar e, em seguida, beijou sua mão com um respeito que a fez estremecer. A notícia do noivado se espalhou pela casa como um vento suave, trazendo sorrisos e parabéns discretos dos funcionários. Até Dona Cecília chorou, dizendo que Diego finalmente parecia completo. Carla escreveu uma carta para sua avó, Dona Eunice, contando tudo e pedindo que viesse visitá-la em breve. A resposta veio com bênçãos e conselhos de mãe, dizendo que estava orgulhosa da neta e que orava todos os dias para que Deus iluminasse esse novo caminho. Os dias passaram e Diego começou a ensinar Carla sobre os negócios da construtora. Mostrava os projetos, os investimentos, as negociações complexas e as decisões difíceis. Ela aprendia rápido, surpreendendo até mesmo os consultores mais antigos que diziam nunca ter visto o patrão tão animado. Mas nem tudo era doce. Certa tarde, uma mulher de vestido justo, salto alto e um olhar afiado chegou à casa. Era Lourdes, prima de Diego, filha de um de seus tios já falecidos. Ela foi recebida com frieza e logo deixou claro que não gostava da ideia do primo se casar com uma menina do interior. Quando ficou a sós com Carla, lançou seu veneno com precisão. Você acha mesmo que ele vai deixar tudo isso nas suas mãos, garota? Ele só está carente. Você é só uma distração. Carla tentou ignorar, mas aquelas palavras ficaram martelando em sua cabeça. Na mesma noite, Diego percebeu seu silêncio e insistiu até que ela contou tudo. Ele ficou sério e disse com firmeza, Carla, tudo que eu construir será também seu. Se você continuar me olhando como olha agora, com confiança, com verdade, com esse coração limpo. Não deixo ninguém interferir no que é meu, e você já é minha escolha. Carla se sentiu protegida como nunca se sentira na vida. No entanto, ela sabia que não seria fácil se tornar esposa de um homem tão importante, tão observado e tão cheio de passado. Mas por dentro, algo já florescia. Um sentimento quente e forte que ela ainda não sabia nomear, mas que a cada olhar de Diego parecia crescer como flor em terra fértil.
Os dias seguintes ao pedido de noivado foram uma dança entre o sonho e a tensão para Carla. Ela tentava se acostumar com a nova rotina como futura esposa de um homem como Diego, enquanto lidava com os olhares curiosos dos funcionários e os comentários maldosos de Lourdes, que parecia não desistir de encontrar um motivo para desmerecer aquela união. Lourdes espalhava fofocas entre os empregados, cochichava pelos cantos e até insinuava que Carla só queria a herança da construtora. Mas Diego não permitia que nada disso atravessasse o espaço entre ele e Carla. Ao contrário, a cada dia parecia mais decidido a mostrar que sua escolha era firme. Certa noite, Diego reuniu todos os funcionários e alguns amigos mais próximos no salão principal da casa. Acendeu lustres, preparou uma mesa farta com comidas regionais e falou em voz alta: "Quero que todos saibam que, a partir de hoje, Carla é minha noiva oficial e será tratada com o mesmo respeito que vocês sempre tiveram por mim. Ela vai assumir parte da gestão dos projetos sociais da construtora e terá voz nas decisões. Qualquer desrespeito será tratado como traição direta a mim. Entendido?" Os olhares se cruzaram, alguns surpresos, outros admirados, mas ninguém ousou contestar. Lourdes, que estava entre os convidados, apenas apertou os lábios num sorriso venenoso e saiu sem dizer uma palavra. Naquela noite, Diego e Carla dançaram juntos pela primeira vez ao som de um violino suave, com os olhos mergulhados um no outro. Foi ali que Carla sentiu o coração bater diferente, mais forte, mais presente, e entendeu que o que nascia entre eles era amor, mesmo sem a pressa, mesmo sem as promessas irreais dos contos de fadas. Ela se sentia cuidada, olhada como nunca antes. No entanto, no dia seguinte, ao acordar, Carla encontrou uma carta em sua cama, escrita com letras curvilíneas e um perfume adocicado. Era de Lourdes. Dizia: "Querida Carla, saiba que Diego pode estar cego agora, mas os olhos da justiça não dormem. Há um testamento antigo guardado no cofre do escritório que diz que ele jamais poderá se casar de novo sem a autorização dos irmãos. Se fizer isso, perde tudo. Pense bem se é isso que você quer." Carla ficou pálida. Nunca ouvira falar disso. Será que era verdade? Será que seu amor estava prestes a destruir o que Diego levou a vida inteira construindo? Ficou o dia todo calada, evitou Diego, e quando ele a procurou à noite, perguntou com os olhos marejados: "Diego, é verdade o que ela disse? Que você não pode se casar de novo?" Ele ficou em silêncio por um momento, respirou fundo e respondeu: "Existiu sim um documento desses, feito quando meu pai ainda era vivo e controlava tudo. Ele tinha medo de que eu me envolvesse com qualquer pessoa depois da tragédia com minha esposa. Então, fez um testamento que exigia a aprovação dos irmãos para qualquer novo casamento. Mas todos já morreram, menos a irmã de Lourdes, que vive no exterior e com quem não falo há anos. Então, sim, se a família contestar na justiça, eu posso perder parte da construtora e dos meus bens." Carla abaixou a cabeça. "Mas por que nunca me contou?" Diego segurou o rosto dela com as duas mãos e falou com a voz embargada: "Carla, você não é minha ruína. Você é meu recomeço. E se eu tiver que abrir mão de tudo para ter você comigo, eu faço sem pensar. Eu já perdi um grande amor uma vez e quase não sobrevivi. Não vou perder você." Mas ela não queria isso. Não podia aceitar ver ele perder tudo por causa dela. Então, naquela madrugada, enquanto Diego dormia, Carla escreveu uma carta. Deixou o anel sobre a mesinha de cabeceira e saiu com uma mala pequena pelas ruas de São Paulo, sem saber para onde iria. Apenas sabia que precisava proteger o homem que a ensinou o que era amar de verdade. Ao amanhecer, Diego acordou e, ao ver a cama vazia, correu pela casa, gritou por Carla, perguntou aos empregados. Ninguém sabia dela até que encontrou a carta e ali quase caiu de joelhos. Ela dizia: "Diego, meu amor, essa é a decisão mais difícil da minha vida, mas eu preciso te proteger de mim mesma. Eu nunca quis sua fortuna. Eu só queria seu olhar, seu carinho, sua paz, e você me deu tudo isso. Mas agora eu preciso te devolver sua liberdade, porque o mundo lá fora não entende nosso amor.
e eu não posso ser o motivo da sua perda. Espero que um dia me perdoe. Carla. Diego saiu desesperado. Vasculhou cada canto, mandou procurar nas redondezas e por 2 dias não teve notícias. Até que um segurança da construtora disse ter visto uma moça na rodoviária de Campinas, e ele correu para lá, mas ela já havia partido, deixou apenas uma passagem com destino a uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, a mesma de onde ela viera, sem mais pistas. Diego voltou para casa arrasado e passou dias trancado no escritório, sem comer, sem falar, recusando visitas e se afundando numa tristeza que lembrava os tempos antigos. Dona Cecília foi quem insistiu para que ele reagisse e disse: "Patrão, o senhor já perdeu um amor uma vez. Não vai deixar isso acontecer de novo. Vá atrás dela. Vá mostrar que quem ama não foge, não desiste." Diego levantou-se no mesmo instante, foi até o escritório, abriu o cofre, encontrou o testamento, leu de novo linha por linha, e então tomou uma decisão. Foi até o cartório e começou um processo de renúncia parcial de seus bens. Transferiu parte das ações da construtora para funcionários antigos, fez um novo registro de testamento e declarou que, se a justiça o obrigasse, ele preferia doar tudo do que viver sem Carla de volta. De volta ao vilarejo no interior de Minas Gerais, Carla estava hospedada na casa simples de uma tia-avó, Dona Benedita, tentando encontrar forças para seguir a vida sem Diego. Cada amanhecer era um lembrete doloroso de sua decisão, e todas as noites ela chorava abraçada ao travesseiro, chamando o nome dele em silêncio. A vida que ela havia deixado para trás parecia ter perdido a cor e a simplicidade do lugar que antes a acalmava, agora intensificava a sensação de vazio. Ela passava os dias ajudando na roça, plantando e colhendo, buscando no trabalho físico um escape para a dor que sentia na alma. Mas era inútil. O rosto de Diego, seu olhar melancólico e sua bondade silenciosa a perseguiam. Foi quando um dia, ao abrir a porta para buscar água no poço da vizinha, encontrou o próprio Diego parado na pequena calçada de terra. O sol do meio-dia iluminava seu rosto cansado, os olhos profundos, e em suas mãos um buquê de flores do campo, colhidas no caminho, singelas e cheias de significado. Ele não trazia o carro de luxo, nem o terno impecável. Vestia uma camisa simples e calça jeans, com os sapatos empoeirados da viagem. "Vim buscar minha esposa, se ainda for tempo", disse ele, a voz rouca pela emoção e pela exaustão. Carla correu para os braços dele, e ali, sem nenhuma palavra, os dois se abraçaram como se o mundo todo desaparecesse à volta. Era um abraço de reencontro, de alívio, de perdão, como se o tempo quisesse parar ali, naquele instante, para testemunhar que aquelas duas almas estavam finalmente se encontrando de novo, depois de tanto medo, tanta dor e tanta renúncia. Ele a segurava com força, mas ao mesmo tempo com uma delicadeza que a fez sentir protegida. Carla encostou o rosto no peito dele, sentindo o cheiro da camisa limpa misturado ao suor da viagem, e chorou baixinho, enquanto ele acariciava seus cabelos, dizendo: "Eu te achei, meu amor. Eu sabia que te encontraria, nem que fosse no fim do mundo." Ela levantou os olhos marejados e perguntou: "Por que você veio, Diego?" E ele respondeu com a voz embargada: "Porque onde quer que você esteja, é onde eu pertenço. Você me deixou para me proteger, mas eu nunca precisei ser protegido de você. Eu só queria ser protegido do mundo que me afastava do que mais amo, que é você." Os vizinhos da tia-avó de Carla espiaram pela janela, surpresos com a presença daquele homem elegante, parado ali com as flores do campo. Sem cerimônia, Diego pediu para entrar e conversar com calma. Foi ali, na cozinha simples com cheiro de café passado e broa de milho, que Diego contou tudo sobre o que fez depois que ela foi embora. Falou sobre a renúncia dos bens, sobre o Novo Testamento, sobre a decisão de doar parte da construtora e propriedades rurais para os funcionários mais antigos, e como aquilo o libertou da prisão do passado. Carla ouvia cada palavra com os olhos arregalados, sem acreditar que ele tivesse ido tão longe por ela. "Eu fiz isso porque percebi que minha maior riqueza não estava nos prédios, nem nas terras, nem na construtora. Minha maior riqueza era você."
E eu estava prestes a te perder de novo, disse ele, segurando a mão dela com força. Carla, com a voz trêmula, perguntou: Você tem certeza que quer mesmo tudo isso? Que quer viver com alguém como eu, que veio do nada, que não sabe de etiqueta, que nunca usou salto alto nem sabe falar bonito? Ele riu baixinho e respondeu: Você é a mulher mais corajosa e mais verdadeira que eu já conheci, e é exatamente isso que eu quero. E se você ainda me quiser também, então volta comigo agora, Carla. Carla olhou em volta. Viu as malas ainda por desfazer. E sem pensar duas vezes foi até o quarto, pegou o vestido florido com que chegou na fazenda, colocou a aliança que havia deixado na mesa e saiu de mãos dadas com ele no meio da rua, sorrindo entre lágrimas, como se tudo tivesse sido um sonho que finalmente estava se realizando. Voltaram para São Paulo e foram recebidos com aplausos, abraços, lágrimas e até fogos improvisados pelos empregados da casa e alguns amigos fiéis. Os vizinhos da região gritavam: Viva o amor! Dona Cecília, emocionada, preparou um banquete com galinha caipira ao molho pardo, salada de jiló e pudim de tapioca, como nos velhos tempos. Lourdes apareceu no final da tarde, mas Diego foi direto ao ponto. Lourdes, a partir de hoje, você não tem mais nada a ver com minha vida. E se quiser contestar algo que seja no tribunal, porque do meu coração você já foi despejada. Ela tentou retrucar, mas diante de todos foi expulsa da propriedade e nunca mais se ouviu falar dela. Nos meses seguintes, Carla e Diego prepararam um casamento simples, mas cheio de verdade. O vestido foi costurado por ela mesma, com renda que achou em um antiquário no centro. A cerimônia foi no jardim da casa, sob uma mangueira centenária, com flores do campo e música de viola tocada pelos amigos da família. Diego usava um terno antigo que pertencera ao pai, mas com um lenço bordado por Carla preso ao bolso, como símbolo da nova vida que começava ali. Diante dos olhares emocionados dos que os amavam, eles trocaram votos que ninguém jamais esqueceu. Ele disse: Prometo te proteger, mesmo quando você achar que não precisa, te amar, mesmo quando o tempo quiser apagar, e te honrar, mesmo quando o mundo quiser te diminuir. E ela respondeu: Prometo te lembrar todos os dias de que você é amado de verdade, e te fazer sorrir, mesmo nos dias que parecerem cinza, e te esperar nos silêncios e nos retornos. Após os beijos e as lágrimas, a festa se estendeu noite adentro, com danças, risos e um céu tão estrelado que parecia abençoar cada detalhe daquela nova história. Os dias que se seguiram ao casamento foram de intenso aprendizado e partilha para Carla. Diego, com a paciência que só os construtores de grandes obras possuem, ensinou-lhe mais sobre a administração da construtora. Ela passou a acompanhar projetos sociais, a coordenar pequenas iniciativas de moradia popular e a surpreender a todos com sua inteligência e capacidade de adaptação. Diego, cada vez mais orgulhoso, via nela não só uma esposa, mas uma parceira, uma mulher forte que dava sentido aos seus dias e cor ao seu silêncio. O amor entre eles crescia como planta, que floresce mesmo em solo difícil, e nas noites em que a lua cheia iluminava o jardim, Carla sentava no colo de Diego, e ele contava histórias antigas de sua infância, sussurrava segredos e lhe dava beijos leves na testa, dizendo: Obrigado por ter me escolhido. Até que um dia, enquanto caminhavam pelo jardim, Carla parou, colocou a mão sobre o ventre e olhou para ele com os olhos brilhando. Diego, eu acho que tem mais um coração batendo aqui dentro. Diego caiu de joelhos diante dela, chorando como uma criança, e beijou a barriga ainda lisa com uma emoção que só quem perdeu um filho poderia entender. Naquele instante, os dois souberam que tudo o que viveram não foi em vão, que todo o sofrimento tinha um propósito, e que o amor deles tinha gerado vida. A notícia da gravidez de Carla se espalhou pela casa como um raio de sol, depois de uma semana inteira de chuva. Os funcionários abraçavam Diego com lágrimas nos olhos. Dona Cecília agradeceu a Deus com as mãos levantadas para o céu, dizendo que nunca duvidou da força do amor verdadeiro. Diego não saía de perto de Carla. Preparou um quarto novo, com móveis feitos sob medida, e um quadro pintado por ele, com a imagem de uma paisagem rural com um sol nascente no fundo. Dizia que aquela pintura
Representava tudo o que sentia por ela e por aquele filho que estava a caminho. Carla, por sua vez, passava os dias sentindo o corpo mudar, o coração acelerar, a alma florescer. Bordava roupinhas com o mesmo cuidado com que havia bordado seu próprio vestido de noiva, e cada vez que sentia um leve movimento na barriga, era como se o mundo todo parasse só para que ela escutasse aquele milagre silencioso. Numa madrugada chuvosa, o trabalho de parto começou. As dores vieram como ondas fortes, e Carla suava de dor enquanto Diego segurava sua mão e dizia: "Estou aqui, meu amor. Respira comigo." O parto ocorreu em casa com a ajuda de Dona Cecília e de uma parteira da região, e depois de horas intensas, o choro de um menino ecoou pela casa com força e beleza. Carla chorava, exausta e rindo ao mesmo tempo, enquanto Diego cortava o cordão umbilical com as mãos trêmulas e dizia: "Gabriel, meu filho, seja bem-vindo à nossa vida." O nome Gabriel foi escolhido em homenagem ao mensageiro de Deus, aquele que chegou quando ninguém mais esperava e trouxe luz para um lar que um dia foi feito de luto e silêncio. Os meses seguintes foram de noites mal dormidas, mas de felicidade completa. Diego passava horas com o filho no colo, ensinando-o a sentir o cheiro da terra no jardim, a ouvir os passarinhos e a sorrir para a vida. Dizia que aquele menino seria criado com valores, com respeito, com amor e com liberdade. Carla, por sua vez, amamentava com os olhos brilhando e o coração grato a Deus por ter lhe dado tudo o que um dia pensou que jamais teria: amor verdadeiro, lar, segurança e agora, uma família. Os anos passaram e Gabriel crescia forte, inteligente e sorridente, com o mesmo olhar profundo do pai e o sorriso sereno da mãe. A construtora continuava viva como nunca, com novos projetos nascendo, cada canto renovado pelo amor que Diego e Carla semearam e nutriram juntos. Carla agora coordenava uma pequena escola comunitária nos fundos de uma das propriedades da construtora, onde ensinava às crianças da região a ler, escrever e sonhar com um futuro diferente. Ela via naqueles olhinhos o reflexo do que um dia ela mesma foi, e por isso dedicava-se com paixão. Diego, por sua vez, dedicava-se mais aos filhos dos funcionários, ajudando na formação técnica e em oportunidades de cursos, porque dizia que riqueza de verdade era ver outros crescerem também, e não guardar tudo para si. Nos finais de tarde, a família se reunia na varanda com pão de queijo, café coado e histórias contadas à luz da lamparina e do amor. Gabriel ouvia com atenção as histórias do tempo do avô, da dor do pai, do começo da vida dos dois e perguntava: "Papai, como você soube que a mamãe era a mulher certa?" Diego sempre respondia com o olhar fixo em Carla: "Porque ela foi a única que nunca quis nada de mim, a não ser quem eu realmente sou." A vida nunca é só calmaria. Certa manhã, Diego recebeu uma notificação do Fórum de Salvador, informando que uma herdeira esquecida da família reaparecera, contestando a doação de parte da construtora feita anos atrás. Dizia que a doação era inválida por ter sido feita sem autorização formal de toda a linhagem, e que Carla e o filho estavam ocupando bens que legalmente não lhes pertenciam. Diego ficou em silêncio por um longo tempo. Sentou-se no escritório com o papel nas mãos e os olhos perdidos. Carla entrou, viu a cena e imediatamente sentiu o peso do mundo desabar de novo. Sentou ao lado dele, pegou o documento e leu cada linha em silêncio. Então disse: "Diego, você quer que eu vá embora? Você quer me afastar de novo para não correr risco?" Ele segurou o rosto dela com as duas mãos e disse com voz embargada: "Eu já te perdi uma vez e quase morri por dentro. Eu nunca mais deixo isso acontecer. Se tiver que lutar com tudo que eu tenho, vamos lutar juntos." Os dois chamaram o advogado e deram início ao processo de defesa. Em paralelo, a comunidade ao redor começou a se mobilizar. Os trabalhadores antigos prestaram depoimentos emocionados, dizendo que tudo o que tinham era graças a Carla e Diego. As mulheres do vilarejo escreveram cartas públicas falando do projeto de educação, das mudanças reais que aconteceram depois da chegada dela. Até a prefeita da cidade apareceu para dar apoio,
dizendo que nunca viu uma união tão bonita e transformadora. Mas enquanto o processo caminhava, Diego começou a sentir o peso da idade. O cansaço nas pernas, as noites mal dormidas, os olhos pesando mais do que o normal. E num certo dia, durante um passeio com Gabriel pelo parque, caiu de repente, assustando a todos. Foi levado ao hospital, onde ficou internado por 2 dias em observação. Carla ao seu lado o tempo todo, sem largar a mão dele por nenhum segundo. Ali naquele leito, Diego olhou nos olhos dela e disse: "Se um dia eu for embora antes de você, quero que prometa que vai continuar aqui, que vai criar o Gabriel com o mesmo amor que sempre teve por mim, e que vai encontrar a sua própria paz, mesmo que a minha falte." Carla chorou, mas prometeu, mesmo que aquela ideia lhe parecesse insuportável. Diego voltou para casa melhor, mas mais devagar, com passos mais curtos e mais silêncios. Passou a escrever cartas para o filho, cartas com conselhos, com memórias, com verdades que ele queria que Gabriel soubesse, caso um dia ele não pudesse mais contar pessoalmente. Carla lia escondido e chorava sozinha, mas guardava todas com carinho numa caixa de madeira que ele mesmo mandou fazer com a inscrição: "Para meu filho, meu orgulho, minha continuação." No fim do ano, o juiz marcou a audiência final do processo. Carla se preparou com um vestido simples, mas com o olhar decidido. Diego foi ao lado dela, mesmo com o corpo mais frágil, e ali, diante do juiz, declarou que se alguém tentasse tirar de Carla qualquer pedaço do que ele construiu, ele preferia que o Estado levasse tudo, porque a única coisa que ele não permitiria seria ver a injustiça vencer mais uma vez. Após horas de depoimentos, o juiz deu a sentença, reconhecendo o direito legal de Diego e Carla como legítimos proprietários de tudo o que haviam construído, e dizendo que nenhum parente ausente podia tirar deles o que foi conquistado com suor, com amor e com verdade. A comemoração foi simples, mas cheia de alívio e emoção. Quando voltaram para casa, os empregados os esperavam com flores, comida e música. Gabriel correu pelo jardim gritando: "Vencemos! Vencemos! Meu pai é um herói!" E Carla abraçou Diego com lágrimas de gratidão no rosto, porque no fim, tudo o que eles viveram, cada dor, cada escolha, cada recomeço, tinha sido por amor, e nada é mais forte do que isso. O tempo passou como passam as águas de um rio sereno e constante. Gabriel, agora com 12 anos, ajudava nas tarefas leves da construtora. Aprendia sobre os negócios, sobre a palavra dada que vale mais que assinatura. Diego, apesar do corpo mais cansado, continuava firme ao lado de Carla, como um tronco forte que sustenta tudo ao redor. Carla, por sua vez, já era respeitada por toda a região, não mais apenas como esposa do construtor, mas como uma mulher de coragem que transformou tudo com doçura e firmeza. Coordenava projetos com outras empresas, ensinava mulheres a empreender, a acreditar em si mesmas. E sempre voltava para casa antes do entardecer para sentar ao lado de Diego na varanda e tomar café com ele, como um ritual sagrado. Certo dia, no meio de uma tarde abafada, chegou um rapaz magro, queimado de sol, com um chapéu surrado e os olhos baixos. Pedia trabalho e dizia que sabia de tudo sobre sistemas elétricos e hidráulicos. Diego, mesmo desconfiado, mandou que ajudasse nas obras por uns dias para ver como se saía. O rapaz era quieto, mas esforçado, e aos poucos foi ganhando a confiança dos demais. Até que, numa noite, Gabriel acordou e viu uma luz acesa no escritório do pai. Desceu curioso e encontrou o rapaz fuçando nos documentos da família. Gabriel gritou. O rapaz tentou fugir, mas foi segurado pelos seguranças. No interrogatório, descobriu-se que ele fora mandado por um parente distante de Lourdes para tentar encontrar brechas em documentos que pudessem contestar o Novo Testamento e reabrir o processo. Carla ficou furiosa, Diego mais ainda. Mas foi Gabriel quem surpreendeu a todos, indo até o pai e dizendo: "Não vamos chamar a polícia, vamos mostrar a ele o que é ter dignidade." E Diego, mesmo relutante, concordou com o filho. Deixaram o rapaz ali sob vigilância, mas deram comida, abrigo e trabalho justo. Com o tempo, o jovem mudou de comportamento e, certo dia, chorou diante de Carla.
dizendo que ninguém nunca tinha acreditado nele daquele jeito e que agora queria ser alguém de verdade. Depois desse episódio, Diego passou a se recolher mais, escrevia cartas longas, lia a Bíblia de capa gasta e passava longos momentos olhando para o céu. Carla sentia que algo estava mudando dentro dele, como se estivesse se preparando para alguma despedida silenciosa. Até que numa tarde, enquanto Carla e Gabriel voltavam da cidade, encontraram a casa em silêncio. Diego estava sentado na cadeira de balanço, com um sorriso calmo nos lábios e o livro favorito aberto no colo. Parecia dormir, mas ao tocar seu ombro, perceberam que ele já não respirava. Carla gritou o nome dele, ajoelhou ao lado dele, implorou entre lágrimas que abrisse os olhos, mas no fundo sabia que Diego partira da forma que mais desejava, em paz, em casa e em silêncio. O enterro foi simples, mas cheio de gente. As famílias da região, os empregados antigos, as crianças da escola, e todos se despediram com flores e orações. Gabriel, abraçado à mãe, chorava dizendo que o pai era seu maior exemplo. E Carla, com os olhos perdidos no horizonte, segurava forte a mão do filho e dizia: "Vamos continuar por ele. Vamos honrar tudo o que ele nos ensinou." Nos dias seguintes, a dor apertava o peito, mas a rotina da construtora e dos projetos exigia força. Carla leu todas as cartas que Diego deixou, uma por uma, cada uma com conselhos, com lembranças, com amor. Nelas ele dizia: "Siga em frente, minha flor, minha Carla. Não se feche para o mundo. Viva, sorria, ame de novo se for preciso. Mas nunca duvide que você foi a mulher da minha vida." Gabriel achou uma carta especialmente para ele, com desenhos e conselhos, como erguer um prédio, como pedir perdão e como tratar uma mulher com respeito e carinho. Carla chorava todas as noites escondida, mas pela manhã acordava com os olhos firmes e o coração determinado em manter viva a memória do homem que lhe ensinou a amar com verdade. Meses depois, ela organizou um evento na sede da construtora com crianças, mulheres e famílias de toda a região, e ali contou sua história pela primeira vez em público. Contou como conheceu Diego, como foi pedida em casamento, como enfrentaram os preconceitos e como o amor pode nascer dos encontros mais improváveis. Todos choravam ao ouvir, e ela terminava dizendo: "Eu era uma moça sem amor, sem rumo, sem nada, até que Deus me colocou diante de um homem que me amou sem me tocar, me respeitou antes de me conhecer e me deu tudo quando eu não esperava nada. E por isso hoje eu continuo em pé, por mim e por ele, e por todos os que ainda acham que não merecem ser amados." No final da fala, Gabriel subiu ao palco, segurou a mão da mãe e disse: "Essa é a mulher mais forte que eu conheço, e eu quero ser como ela e como meu pai." Aplausos tomaram o lugar, e a construtora, desde então, passou a ser conhecida como Construtora Esperança, onde histórias recomeçavam e corações aprendiam que o amor não precisa de luxo nem de promessas, só de verdade no olhar, respeito na alma e coragem no coração. O nome Construtora Esperança passou a ser mais que um apelido carinhoso. Era agora uma missão que Carla carregava com orgulho. Depois do falecimento de Diego, ela transformou a dor em movimento, fundou uma pequena fundação com o nome dele, voltada para a educação profissionalizante, alfabetização de adultos e formação de jovens da periferia. Buscava apoio na prefeitura, em universidades, na comunidade. Fazia parcerias, organizava feiras de trabalho e cursos com o pouco que tinha e muito sonhava. Gabriel, agora com 17 anos, estudava em tempo integral na escola técnica da capital. Voltava todo fim de semana para ajudar a mãe nos projetos e trazia ideias novas, tecnologias sustentáveis e um brilho no olhar que lembrava o do pai. Ele dizia que queria estudar engenharia civil e depois voltar para tocar a construtora com ela. Carla se emocionava, mas também sentia um vazio que só ela compreendia. Diego havia partido, mas seu cheiro ainda morava nas roupas, seu chapéu ainda estava no cabide e sua caneca de café continuava no mesmo lugar na varanda. Ela sentava todos os dias ao entardecer, olhava para o horizonte e às vezes falava com o vento, como se ele ainda estivesse ali, dizendo suas verdades em silêncio.
Uma tarde, enquanto organizava papéis antigos, encontrou uma carta que nunca tinha visto, escondida no fundo da gaveta da escrivaninha do escritório. Era endereçada a ela, datada de 2 dias antes de Diego falecer, e nela ele dizia: Minha flor, talvez quando você leia essa carta, eu já não esteja mais aí do seu lado. Mas quero que saiba que mesmo sem estar, eu ainda estarei, porque você mora em mim, num lugar onde o tempo não chega. Eu não tenho medo de partir porque sei que você continua inteira, porque sei que vai seguir firme com a mesma doçura de sempre. Queria te dizer também que se um dia você voltar a sorrir por outro alguém, não sinta culpa, meu amor. Não tenha medo de ser feliz outra vez. Se esse homem for bom com você como você foi comigo, então viva sem olhar para trás, porque o que construímos não precisa de paredes. Ele mora em Gabriel, mora nos sorrisos, mora nas obras que plantamos e no amor que ensinamos. Amo você em todas as vidas. Seu Diego. Carla leu e releu aquela carta por horas. As lágrimas não paravam de escorrer, mas junto com a dor vinha também uma paz, como se ele tivesse esperado o tempo certo para ser lido, como se mesmo ausente ainda cuidasse dela. Naquela mesma semana, um novo vizinho chegou a um dos apartamentos do condomínio de luxo próximo, um engenheiro aposentado chamado Fernando, que havia perdido a esposa em um acidente e decidira recomeçar a vida. Ele era calmo, reservado, com um jeito gentil e olhos que também pareciam ter perdido muito. Carla o conheceu num encontro comunitário sobre revitalização de praças e logo conversaram longamente sobre projetos urbanísticos sustentáveis. Ela se surpreendeu com a inteligência dele, com a paciência e com o jeito respeitoso de escutar. Dias depois, ele apareceu na construtora Esperança com mudas de árvores ornamentais, dizendo que queria doar algumas para os projetos de paisagismo das novas praças que a fundação estava revitalizando. A aproximação foi acontecendo de forma lenta, natural, como a água que escorre entre as pedras, sem alarde, sem pressa. Fernando vinha às vezes tomar café, conversava com Gabriel sobre estudos, com Carla sobre os projetos da fundação e com os funcionários sobre suas ideias para as construções. Uma tarde, Carla o convidou para jantar e, pela primeira vez em muito tempo, arrumou o cabelo com cuidado, escolheu um vestido claro e usou o perfume que Diego gostava. Gabriel percebeu e apenas sorriu sem dizer nada. O jantar foi tranquilo, cheio de risos discretos, de memórias compartilhadas, de um silêncio confortável. Ao final, Fernando agradeceu. Disse que fazia muito tempo que não se sentia em casa, mesmo longe de casa. Carla ficou olhando para ele por alguns segundos e sentiu algo que há muito não sentia. Não era comparação, não era substituição. Era uma presença suave, algo bom de sentir. Naquela noite, ao se deitar, ela olhou para o céu pela janela e disse baixinho: Diego, se for para ser, que seja com tua bênção. E no silêncio da noite, teve a impressão de ouvir o farfalhar das folhas, como resposta. Nos meses seguintes, Fernando passou a visitar mais a construtora Esperança, sem invadir, sem apressar, respeitando o espaço dela e da memória que ela guardava com tanto carinho. Foi numa tarde em que chovia forte que ele chegou encharcado, com um guarda-chuva furado e um sorriso tímido, dizendo que não conseguia mais passar um dia inteiro sem vê-la. Carla o abraçou sem dizer nada, e ali entendeu que estava pronta para recomeçar, que o amor de Diego não seria apagado nem traído, mas transformado em força, para permitir que o coração voltasse a bater por alguém que também conhecia a dor e a beleza de um recomeço. Depois daquele abraço na varanda, com a chuva caindo e os corações se encontrando pela primeira vez em silêncio, Carla e Fernando passaram a viver uma amizade cada vez mais íntima, mas sempre marcada por muito respeito. Ele nunca tocava no passado dela sem que ela mesma quisesse falar, nunca pressionava por respostas, apenas estava ali presente como um companheiro silencioso que sabia escutar com os olhos e acolher com o sorriso. Gabriel foi o primeiro a perceber que o coração da mãe estava voltando a florescer, e numa conversa simples enquanto ajudava a mãe a organizar maquetes na sala de projetos,
Ele disse: Mãe, se for amor de novo, pode ir sem culpa. Papai sempre disse que seu maior medo era te ver sozinha. Carla ficou em silêncio por um instante, segurando uma pequena maquete nas mãos e depois disse: Filho, às vezes eu sinto que amar de novo é como trair uma história que já me salvou. E ele respondeu: Não, mãe. Amar de novo é honrar o que papai ensinou. Ele queria que você vivesse e não que ficasse presa à lembrança dele. Isso ficou na cabeça de Carla pelos dias seguintes. Quando Fernando a convidou para um passeio à beira do lago no Ibirapuera, onde os dois sempre conversavam sobre a cidade e a vida, ela foi. Dessa vez, com um vestido leve e o cabelo solto. Sentaram-se num banco, observando as águas, e ele finalmente segurou a mão dela e disse devagar: Carla, eu não quero ocupar lugar nenhum que não seja o que você me permitir. Mas se um dia você quiser caminhar comigo mais perto, eu estou pronto para dar esse passo. Ela respirou fundo, olhou para ele e disse: Fernando, você é como uma brisa que chegou quando o sol estava forte demais, e eu agradeço por isso. Ele sorriu, baixou os olhos e ficou ali ao lado dela, sem exigir mais do que aquele momento. E foi assim que tudo começou, com leveza, como Diego teria gostado. Aos poucos, Fernando foi se tornando parte da rotina. Ajudava com os projetos da construtora Esperança, com as crianças da escola, com os moradores que apareciam pedindo ajuda. E em tudo o que fazia, havia carinho não só por Carla, mas por tudo que ela havia construído com tanto esforço. No aniversário de Gabriel, Fernando lhe deu um livro antigo sobre urbanismo sustentável, com uma dedicatória emocionante que dizia que uma cidade só floresce quando cuidada com amor, e que ele era o maior projeto que o pai e a mãe haviam cultivado. Gabriel o abraçou sem cerimônia e disse: Obrigado por cuidar da minha mãe, como se cuida da terra, sem arrancar as raízes. Com o tempo, os vizinhos começaram a notar a presença constante de Fernando, e como os olhos de Carla já não carregavam a mesma sombra antiga. Alguns criticaram em voz baixa, mas a maioria sorria, dizendo que era bonito ver o amor recomeçar, mesmo depois de tanto tempo. Um dia, sentada à sombra da mangueira no jardim, Carla leu em voz alta um dos últimos bilhetes deixados por Diego, que dizia: Se o amor bater de novo na porta, abra a janela e deixe o sol entrar, porque a vida é curta demais para viver trancado num passado que já cumpriu seu papel. E ali, ela soube que estava pronta para deixar Fernando entrar de vez na vida dela. Foi então que decidiu viajar com ele pela primeira vez desde que se casara com Diego. Foram até um vilarejo no interior de São Paulo, conhecer uma cooperativa de arquitetos e artesãos, trocar experiências. E lá, Carla percebeu que ainda havia muito do mundo para conhecer e que podia fazer isso ao lado de alguém que caminhava no mesmo ritmo. Na volta da viagem, sentados na varanda, Fernando olhou para ela e disse com os olhos marejados: Carla, você me devolveu a vontade de sonhar. E se um dia você quiser sonhar junto comigo, eu estou aqui para plantar esses sonhos contigo. Ela respondeu com um beijo leve e, pela primeira vez em tantos anos, sentiu que não estava traindo Diego, mas vivendo o que ele mais desejaria para ela: ser feliz de novo, com verdade, com simplicidade, com o coração inteiro. E assim, a vida seguiu, com Fernando cada vez mais presente, com Gabriel crescendo e se tornando um jovem íntegro, com Carla mais forte, mais serena, mais grata. E todas as noites antes de dormir, ela olhava para o céu e dizia em pensamento: Diego, obrigada por me ensinar a amar de verdade e por me dar coragem para continuar esse amor em novas formas. Nos meses que se seguiram, Carla e Fernando aprofundaram ainda mais o vínculo que os unia e que agora se mostrava sólido, tranquilo, feito da mesma matéria que constrói lares e não apenas romances. Ele passou a morar na casa discretamente, sem alardes, sem cerimônias, apenas levando suas malas um dia e nunca mais voltando para a casa antiga. Gabriel acolheu tudo com maturidade, vendo na felicidade da mãe a mesma força que Diego sempre cultivou. Ele sabia que aquele homem respeitava a memória do pai, que jamais tentaria apagar as raízes de onde ele veio, e por isso o aceitava como parte da nova estação da vida deles.
Carla e Fernando abriram juntos uma nova ala da fundação com foco em jovens da periferia e ampliaram as oficinas de leitura para senhoras da zona rural que nunca haviam tido a oportunidade de estudar. Carla agora era conhecida em toda a região como exemplo de superação, coragem e entrega. Era convidada para falar em encontros de mulheres, em congressos de pequenos empreendedores e até em eventos religiosos, onde contava sua trajetória como uma história de fé e recomeço. Certo dia, após uma de suas palestras, uma jovem se aproximou com lágrimas nos olhos e disse: Dona Carla, eu estava prestes a desistir da minha vida porque ninguém me valorizava, mas ouvir a sua história me deu força e esperança. E Carla, com os olhos marejados, respondeu: Minha filha, enquanto a gente respira, ainda tem jeito, ainda tem amor esperando para ser descoberto. Naquela noite, Carla chorou de gratidão, lembrando de como tudo começou, de como era a menina de pés descalços que vendia artesanato na feira, e hoje era uma mulher amada, respeitada e que havia construído um império de amor sem precisar destruir ninguém. Nos domingos pela manhã, a varanda da casa ficava cheia. Gabriel com os amigos da faculdade, Fernando com suas ferramentas e projetos, Carla com café coado e caderno de anotações. Os risos ecoavam e a vida seguia forte, bonita, inteira. Num desses domingos, Gabriel chegou com uma notícia. Estava se formando e havia recebido uma proposta de bolsa para estudar engenharia no exterior por 2 anos. Seria um desafio, mas também uma oportunidade única. Carla sentiu o coração apertado, mas sorriu e disse: Vai, meu filho. Vai com a mesma coragem que eu tive quando aceitei a proposta de um homem que mudou minha vida. Gabriel a abraçou forte e disse: Mãe, você é minha raiz. Eu vou, mas volto, porque tudo o que sou começa aqui. Fernando ficou orgulhoso e prometeu cuidar da construtora com Carla até o retorno do rapaz. Os dias passaram com preparativos, despedidas e planos. No dia da viagem, Gabriel se ajoelhou diante do túmulo do pai, levou flores, leu uma das cartas que Diego havia escrito para ele e prometeu honrar cada ensinamento. Depois abraçou Carla e disse: A senhora é a mulher mais forte que eu conheço. Eu vou levar o seu nome comigo onde eu for, e se alguém me perguntar de onde eu vim, eu vou dizer com orgulho: eu sou filho da Carla, a mulher que ensinou meu pai a amar e me ensinou a viver. Carla chorou, mas era um choro leve, sereno, cheio de esperança. Gabriel partiu, e com ele foi também uma parte do coração dela, mas a outra parte ficou ali, pulsando mais forte do que nunca. Dias depois, sentada à sombra da mangueira, Carla encontrou uma carta antiga, ainda lacrada. Era de Diego, e estava guardada num envelope amarelado com a letra dele firme. Dizia: Carla, se você ainda estiver aí lendo isso, quero que saiba que eu estou sorrindo onde quer que eu esteja, porque ver você seguindo, vivendo, amando, é tudo que eu sonhei. Eu nunca fui dono de você, só fui o homem que teve a honra de caminhar ao seu lado por um tempo, e isso já foi mais do que mereci. Amo você em todas as vidas. Seu Diego. Carla levou a carta ao peito, olhou para o céu e disse em voz baixa: Meu amor, sua flor floresceu e hoje tem raízes profundas e frutos lindos. Tudo o que vivemos continua vivo em cada gesto, em cada riso, em cada novo passo que eu dou. E ali, naquela tarde, ela soube que o fim da história não era um adeus, mas um recomeço, com outros tons, outros ventos, mas a mesma essência. Os meses seguintes passaram como folhas levadas pelo vento calmo da maturidade. Carla seguia seus dias com a serenidade de quem havia conhecido a dor e a glória, e por isso não se assustava mais com os silêncios da vida. Fernando agora era presença constante, não como substituição de ninguém, mas como continuação de um amor que foi permitido florescer por causa do amor anterior. Ele respeitava cada foto de Diego, cada carta guardada, cada silêncio que Carla ainda fazia nas tardes de saudade, e isso a fazia amá-lo ainda mais, à sua maneira. Gabriel, já no exterior, mandava cartas, vídeos, mensagens, dizendo que sentia falta do cheiro da terra, dos pés no barro e do abraço da mãe.
Ele dizia que nada no mundo era mais importante do que as raízes e prometia voltar com novos sonhos para plantar nas terras da construtora Esperança. Carla, por sua vez, se tornara referência em toda a região. Repórteres vinham de longe para contar sua história. Emissoras de rádio a entrevistavam. Pessoas de outros estados escreviam cartas dizendo que ouviram sua história e se emocionaram. E tudo isso ela recebia com humildade, sempre dizendo: "Eu só fui uma mulher que teve coragem de não se esconder do amor." Numa manhã de domingo, a escola comunitária que ela ajudou a construir inaugurou a biblioteca, que recebeu o nome de Diego Gonçalves. Ali, Carla fez um discurso que emocionou a todos. Com a voz embargada, ela disse: "Meu marido foi o primeiro homem que me viu de verdade, quando eu mesma ainda não me via. Foi ele quem me ensinou que uma construção só é forte quando a gente rega com paciência e que o amor precisa de respeito mais do que de promessas. Hoje eu continuo a regar o que ele plantou, e sei que cada criança que passar por essa biblioteca vai levar um pouco do que foi o nosso amor." Nesse mesmo dia, ao voltar para casa, encontrou sobre a cama um buquê de flores do campo e um bilhete de Fernando que dizia: "Hoje ouvi você falando dele com tanto amor e senti ainda mais certeza de que escolhi a mulher certa para caminhar ao meu lado. Se eu puder te amar mesmo dividindo teu coração com a memória de outro, eu serei o homem mais feliz da terra." Carla sorriu, segurou o bilhete no peito e naquele momento percebeu que o amor verdadeiro não precisa competir com o passado. Ele se une, ele respeita, ele soma. E ali ela tomou uma decisão. Chamou Fernando para uma conversa à beira do lago, lugar onde tantas conversas haviam começado, e olhando nos olhos dele disse: "Quero continuar a vida com você, do mesmo jeito que comecei com Diego, com verdade, com fé e com respeito. E se você ainda quiser ser meu companheiro de estrada, eu estou pronta." Fernando, emocionado, apenas segurou a mão dela e respondeu: "Quero caminhar ao seu lado, mesmo que em alguns momentos o passo seja mais lento, porque sei que você carrega muito, mas também sei que teu coração é o lugar mais fértil que já conheci." E assim recomeçaram um novo capítulo, com paz, com leveza, com uma felicidade madura e cheia de ternura. Os anos se passaram. Carla, agora com cabelos grisalhos, mas ainda com o mesmo brilho nos olhos, seguia cuidando da construtora Esperança com Fernando ao lado e com Gabriel, retornando formado, com novos sonhos e um desejo claro de continuar o legado da mãe e do pai. "Mãe, eu quero que a senhora descanse mais agora, deixa comigo um pouco. Deixa eu cuidar dos projetos enquanto você escreve suas memórias, porque essa história merece ser contada em livro." Carla sorriu e disse: "Quem diria que aquela moça que vendia artesanato na feira ia virar livro?" Gabriel respondeu: "Não, mãe, a senhora não virou livro. A senhora virou raiz, virou semente, virou árvore e flor." E foi assim que a história dela foi escrita por inteiro, com erros e acertos, com perdas e vitórias, com lágrimas e promessas. Mas acima de tudo, com amor. Amor que não foi só de um homem por ela, mas de uma mulher por ela mesma, porque Carla aprendeu a se amar quando entendeu que merecia tudo que a vida tinha para oferecer, mesmo depois de ter vindo do nada. E assim ela encerrou seu último capítulo com o coração cheio, sabendo que sua história inspiraria muitas outras que viriam depois, e que, no fim das contas, o que realmente importa não é de onde a gente veio, mas o quanto a gente teve coragem de seguir mesmo quando tudo parecia perdido, que o amor não tem idade, não tem prazo e não tem vergonha quando é verdadeiro. Ele apenas acontece, se transforma e permanece. A última cena daquela história é Carla sentada na varanda, com Fernando ao lado, Gabriel mais adiante, ensinando crianças sobre urbanismo e cidadania, e o céu tingido de dourado num fim de tarde que parecia a moldura de um quadro. Com os olhos voltados para o horizonte, ela sorri, fecha o caderno onde escrevia suas memórias e diz baixinho para si mesma: "Eu fui amada de verdade e tive coragem de amar outra vez. Deus abençoe."